Há algum tempo, o Pirula, paleontólogo, zoólogo, youtuber, palestrante e divulgador científico brasileiro, postou um vídeo aqui no YouTube questionando algumas coisas muito interessantes a respeito da fé do brasileiro. O vídeo ao qual me refiro está aqui no card. É só clicar que você vai ser direcionado para lá. Nesse vídeo, o Pirula faz uma espécie de desabafo a respeito de como o brasileiro está se comportando para tomar decisões, e ele usa para isso as imagens do Bolsonaro pedindo voto em uma loja maçônica. Não preciso dizer que isso se tornou mais uma das narrativas cuja guerra estamos sofrendo o resultado nas urnas aqui nesse ano. Por conta disso, o vídeo de hoje começou a tomar forma. Não importa se é o Bolsonaro falando na maçonaria ou o Vic Vanilla falando que os satanistas apoiam Lula. O que acontece aqui é que estamos começando a tomar decisões por conta de coisas erradas, e a pergunta do Pirula era exatamente essa. Será que não estamos nos deixando levar além da conta por uma questão que deveria ser muito mais irrelevante para a sociedade como um todo? No vídeo de hoje, eu vou dar o meu cadinho de compreensão sobre o assunto e vou pedir a vocês que marquem esse vídeo lá nas redes do Pirula para, quem sabe, ele possa vê-lo. Seja bem-vindo, meu nome é Nino Denani e este é mais um vídeo sobre as artes mágicas. Antes de mais nada, eu preciso deixar aqui uma espécie de tietagem para o Pirula. Eu acompanho ele desde sempre, muito antes das tretas com Olavo de Carvalho, quando tudo que ele fazia lá no canal dele era falar sobre paleontologia, ciência e um pouquinho de questões sobre religiosidade. Aliás, tem um vídeo resposta meu a ele aqui no canal, advindo desse tempo, e ele fez um vídeo resposta para mim na época que até hoje eu lembro com bastante carinho. Eu vou tentar, portanto, ser breve nesse vídeo, então eu vou fazer as coisas aqui um pouco diferente em respeito ao Pirula. Eu vou começar com um assunto principal, que é exatamente a resposta ao Pirula, e depois vou fazer alguns adendos a respeito do Bolsonaro na maçonaria e do Lula luciferiano. Então, bora lá. Sim, Pirula, concordo com você em partes. Você sugere no seu vídeo que a gente, o brasileiro médio, tem tirado conclusões a respeito da vida e obra a partir de um conceito que não deveria permear com tanta facilidade assim as nossas vidas, que é o conceito metafísico de uma divindade existente, controladora de nossas vidas, com vontades próprias que são misteriosas e, além disso, indecifráveis. Isso é verdade, e pretendo falar um pouco mais a respeito logo a seguir. O que eu não concordo com você é com a beligerância que você teve com isso. Eu entendo a estratégia, né? Falar algo como abaixo as religiões poderia soar como muito violento, talvez até intolerante. E para um cara com um canal de milhões, isso pode soar mal. Bom, eu não sou esse cara, então eu posso falar aqui, a religião tinha que acabar. Eu entendo o processo de auxílio que a religião pode ter na sociedade, principalmente em uma sociedade deficitária como a brasileira, mas acho também que esse processo de auxílio mais atrapalha do que ajuda. Você sabe aquele meme que espalharam há um tempo a respeito da retirada da filosofia da escola e a adição no lugar de uma tal de economia doméstica? Onde no meme eles falam que estão preferindo te ensinar o que fazer com esse pouco que você ganha do que pensar por que você ganha pouco? Então, a religião meio que faz a mesma coisa com a população, ocupando aqueles lugares que você mesmo disse no seu vídeo, que a sociedade e o Estado não conseguem ou não querem. Não é à toa que a religião e o Estado sempre tentam andar juntos ao longo da história. O Estado tira o que você tem e a religião te convence de que é assim que tem que ser. Quando falta muito, a religião dá um band-aid para você e você fica feliz enquanto o band-aid está escondendo aí seu machucado. E nesse momento você fica feliz e principalmente calado. Aqui a gente tem uma situação do que vem primeiro. A gente vai tentar entender de onde isso vem, o que começa com isso, mas
No estudo intitulado Americans are far more religious than adults in other wealthy nations, do Instituto PEW, é possível ver que, com exceção dos Estados Unidos, os países mais religiosos são os países mais pobres, com um destaque a um parágrafo do texto da Usininhos que diz: rezar diariamente não faz bem para a economia. Fé demais parece que é um empecilho ao desenvolvimento econômico, ao bem-estar e à qualidade de vida. A pessoa não tem um espaço social para se juntar e pertencer a um grupo? A religião dá isso. Mas não seria muito mais legal existirem pontos na cidade onde isso fosse devidamente incentivado? Ah, mas nos pontos já existentes tem muita violência, tem drogas. Sim, tem. Mas será que essa violência e as drogas não são resultado da falta de trato do Estado com relações sobre cultura, educação e geração de empregos? Coisas que, aliás, a gente paga ao Estado para fazer? Ah, mas se o Estado não faz, o que mais nós poderíamos fazer? Ora, parar de esperar e cobrar dos representantes que trabalhem para a gente. Mas claro, isso leva tempo e eu tô com fome agora e a igreja já me dá uma cesta básica e assim a gente continua tendo uma sociedade violenta, afinal a igreja não consegue ajudar todo mundo, concorda? Para além disso, uma outra coisa que a religião colabora muito com o Estado é a concretização de uma narrativa que todo mundo já sabe que é prejudicial, a narrativa do nós contra eles. E aqui, acho eu, começamos a entrelaçar a história do satanismo e da maçonaria, mas eu já falo sobre isso. Por enquanto, eu só quero dizer que essa narrativa acaba colocando brasileiro contra brasileiro, enquanto todos nós, na verdade, estamos indo já de mal a pior. Então, Pirula, para te liberar do vídeo já agora, queria te responder que eu acho que sim. Tomar atitudes baseadas em uma metafísica é completamente pernicioso, é perigoso e é reflexo direto da ignorância. Seja cristianismo, seja umbanda, seja candomblé, seja judaísmo, não importa o tipo de metafísica. Se a decisão que vai impactar a vida de todos os brasileiros forem tomadas por conta desta narrativa metafísica, está no mínimo incompleta. Você, cristão, por exemplo, tem direito a ser cristão, mas eu, ateu, tenho o direito de ser ateu e não posso fazer você viver sua vida a partir dos meus ditames. Afinal, eu não tenho condição de falar o que é melhor para a sua vida e você deveria saber que você também não tem condições de fazer isso com a minha vida. Por isso, o Estado deveria ser o que a gente chama hoje em dia de laico. Estado laico, alheio ao clero ou qualquer outra ordem religiosa, segundo nos diz o Michaelis. Ah, mas Deus é contra... Tá. Então me deixa ir pro inferno, caramba. Ah, mas você não sabe o que você faz da sua vida. Ops. Você não me conhece o suficiente para afirmar isso. E eu vou te dizer mais uma coisa. Você não tem direito de dizer como eu devo viver minha vida. Se isso não prejudica você ou meu vizinho, então eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com a minha vida. O evangélico acha que é ruim consumir bebidas alcoólicas? Tudo bem, não consuma bebidas alcoólicas. Mas não me venha tirar o meu direito de tomar meu vinho, senão vai rolar uma treta. Sacou? Esses exemplos, claro, são bastante superficiais quando a gente fala de coisas como religião nos dá coisas ou nos tira coisas. Por exemplo, em um estudo realizado pela Universidade de Califórnia, na Berkeley, e publicado na revista Social Psychological and Personality Science, Robbie Wheeler, Laura R. Saslow e Sabrina R. Saturn descobriram que pessoas menos religiosas são mais propensas ao auxílio ao próximo. Abrindo aspas aqui, em geral descobrimos que, para pessoas menos religiosas, a força de sua conexão emocional com a outra pessoa é fundamental para ajudar essa pessoa ou não. Os mais religiosos, por outro lado, podem fundamentar sua generosidade menos em emoção e mais em outros fatores, como doutrina, identidade comunitária ou interesses de reputação. Segundo nos aponta Saslow, uma das pesquisadoras, levantamos a hipótese de que a religião mudaria o impacto da compaixão no comportamento generoso. Segundo uma análise desse estudo da souscientifica.com.br, os pesquisadores levantam a hipótese de que pessoas profundamente religiosas
podem ser mais fortemente guiadas por um senso de obrigação moral do que suas contrapartes menos religiosas. Então, meu amigo Pirula, acho que posso ser bastante aberto em dizer que sim, a gente devia tomar menos decisões por conta de Deus e mais decisões sem Deus na jogada. Infelizmente, isso é bastante difícil com a religião existindo. Infelizmente, isso anda impedindo a laicidade do Estado. Já quero logo começar o texto dizendo que não tenho ferramentas para afirmar que o Bolsonaro é da maçonaria, mas há fortes indícios de que ele não seja. Em uma rápida pesquisa pelo Google que eu fiz esses dias, podemos encontrar pelo menos 3 imagens diferentes do Bolsonaro em uma reunião maçônica. E nessas 3 fotos, o atual presidente não exibe nenhum dos símbolos esperados de um maçom quando em loja. O avental, por exemplo, símbolo importante da maçonaria e meio que obrigação de qualquer maçom portar quando em loja, nunca está presente. Em uma outra foto, onde ele está de pé, perfilado com alguns maçons, ele não faz o cruzamento das mãos da forma como é obrigatória para um maçom. Isso quer dizer que há fortes indícios de que o Bolsonaro não pertence à ordem, o que é uma pena, porque seria muito bom, realmente, ver os cristãos se defendendo, se contorcendo para começar a defender algo que eles sempre pregam. E cristãos aqui, por conta do TikTok, é uma piada interna, tá? Não é erro, não. Mas algumas coisas a gente precisa levantar aqui também. A maçonaria, como organização, preza por 3 pilares fundamentais: liberdade, igualdade e fraternidade. O que quer dizer, basicamente, que nenhum maçom é obrigado a nada pela ordem. Ele é livre, inclusive, para manter crenças religiosas e políticas. Sim. Para aqueles que ainda não entenderam isso, a maçonaria não é uma religião. E mais do que isso, ela é livre para que seu iniciado professe qualquer religião. O ato de apelidar a entidade máxima criadora do universo de Gadu, por exemplo, é um reflexo bem claro disso. Já que todos têm liberdade de culto lá dentro, não há a possibilidade de defender que esta entidade se chame Deus, Buda, Krishna ou qualquer outro nome. Para evitar brigas, dado que todo maçom precisa acreditar em algo que criou o universo, então foi convencionado o uso de um título que não privilegiasse nenhum nome a despeito do outro. O grande arquiteto do universo não é o nome de um deus, é um apelido para todos eles. Dada essa situação, quando vemos uma imagem dizendo a maçonaria apoia o Bolsonaro, também não estamos vendo um reflexo da verdade. Talvez aquele grupo apoie, talvez aquela loja apoie, mas isso não pode ser estendido para toda a maçonaria, assim como não podemos dizer que todos os cristãos são bolsonaristas, entende? Claro, como o próprio Pirula levantou, essa questão pode ser algo estratégico de um determinado grupo para aferir ao Bolsonaro algo que ele sempre, aparentemente, se posicionou contra, mas que agora ele acaba usando isso por campanha. Mostrar para os cristãos evangélicos o Bolsonaro em uma loja maçônica, tradicionalmente vista por esse grupo como algo do demônio, talvez possa angariar algumas mudanças de voto no segundo turno, que estrategicamente pode parecer uma coisa boa, claro. Mas aqui também temos aquela visão, né? Estamos novamente deixando o nosso futuro social ser decidido pela crença de que uma pessoa segue ou não o diabo? Não seria melhor a gente decidir isso porque uma pessoa que é capaz ou não é capaz de governar um país? Não seria melhor a gente dar uma olhada no seu plano de governo e ver o que ele pretende fazer com o país? Ou na história do candidato, seja ele qual for, para ver o que ele já fez e que pode voltar a fazer? Do outro lado da moeda, temos uma atitude cujo tiro, ao que me parece, acabou vendo de fora da atitude, saiu pela culatra, né? A de declarar apoio dos satanistas, luciferianos e etc. ao Lula. Aqui eu digo a mesma coisa. Não seria mais interessante a gente só levantar o que o candidato fez, sua história, tudo mais, no lugar de dizer
que esta ou aquela situação religiosa está de acordo com isso, porque, novamente, gente, isso não necessariamente é um reflexo da verdade. Essas vertentes todas que eu acabei de citar, luciferianismo, satanismo, são tão livres em seu pensar quanto a maçonaria é. O que quer dizer que é praticamente impossível a gente colocar a carapuça de esquerda ou direita na religião ou filosofia em si. Alguns satanistas são petistas? Sim, são. Outros são bolsonaristas. E eu nem tenho ferramentas, e eu acho que nem ninguém tem ferramenta para dizer qual é a maioria no final das contas. O tiro acabou saindo pela culatra, pois ao mostrar o apoio satanista ao candidato do PT, ao que parece, uma parcela boa dos evangélicos, cuja maioria é do outro lado e que o PT tenta conquistar agora, pode ter acabado por fundamentar a votação no representante de Deus. Mais uma vez, a gente está colocando em voga aqui o pânico religioso para a gente conseguir influenciar na política. Várias medidas foram tomadas por conta do partido, do PT, para minorizar essa situação. E eu acredito eu que foram bem colocadas no final das contas. Isso podia levar a população a entrar numa espécie de satanic panic, ou seja, um medo irracional causado pela sensação de que o inimigo pode estar agindo, assim como quando acontece algum assassinato em massa e automaticamente a galera começa a falar que é coisa de satanista, né? Que a pessoa, o psicopata, tarará, é satanista, como aconteceu no caso do Lázaro. E se você quiser ver mais sobre o caso do Lázaro, tem um vídeo aqui no canal, é só clicar aqui em cima para você cair direto para lá. No final das contas, nós brasileiros estamos enfrentando um problema endêmico. Estamos lidando com o resultado de décadas de defasagem do ensino formal e a consequente ignorização, por assim dizer, do povo. A escola está atraindo cada vez menos alunos, não no sentido de ter menos alunos em sala, embora a evasão escolar seja uma realidade. Segundo dados, por exemplo, da Fundação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, a evasão escolar no Brasil já atinge 5 milhões de alunos. Mas no sentido aqui que eu estou falando, de mostrar aos alunos a importância do conhecimento. Assim, com essa defasagem, mitologias conseguem ganhar mais adeptos, dado que elas vêm para exatamente nos responder as perguntas que a gente faz e que parecem muito difíceis de serem respondidas. Quando um líder religioso aparece dando algum tipo de resposta, muitas vezes que nada tem a ver com a realidade e que já são bem conhecidas entre nós, a pessoa se abraça a isso, a essa resposta, a esse líder, como uma tábua de salvação. E isso, com o tempo, tem toda a possibilidade de criar religiosos fanáticos. É tirar o medo do real que você precisa ter com a economia, a sociedade e tudo mais, e colocar o medo em um amigo imaginário. O que fazer para reverter esse quadro? Bom, você que está aqui provavelmente já está fazendo isso, pois você não ouviria um mago que fala contra quase todo tipo de crença se não tivesse a fim de aprender. Aprendendo, você age como exemplo, e é isso de que a gente precisa no final das contas. Eu sei que o meu canal é pequeno e eu não vou cometer aquele pecado de te dizer que este vídeo é essencial e que você precisa divulgá-lo porque isso é um serviço de utilidade pública e tudo mais, tá? Tem canais muito melhores do que o meu para isso, como o do próprio Pirula. A única coisa que eu peço é que você ajude a gente nesse trabalho de formiguinha. Faz o melhor para você adquirir conhecimento, porque assim, automaticamente, você vai estar mudando os que estão à sua volta, pelo exemplo. Espero que você tenha uma ótima vida, seja alguém melhor do que foi até agora. Tchau.